Hoje decorreremos sobre os capítulos 13, 14 e 15 de Gênesis. A partir do verso 1, Abraão, que até aqui ainda é conhecido como Abrão, juntamente com a sua esposa Sara, que era conhecida como Sarai, até este momento, e seu sobrinho Ló, vão embora da terra do Egito, onde estavam anteriormente. E é dito que Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E também Ló, seu sobrinho, que já era adulto e casado, possuía um grande rebanho. No verso 6 é dito que a terra onde estavam não era o suficiente para suportar o rebanho de Abraão juntamente com o rebanho de Ló. Não havia pasto suficiente e por isso houve contenda, houve discussão entre os funcionários de Abraão com os funcionários de Ló. E no verso 8, Abraão chama o seu sobrinho Ló para terem uma conversa. E Abraão lhe diz: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus funcionários, que a Bíblia aqui chama de pastores. Pastores são aqueles que pastoreavam o rebanho. Então, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Aqui Abraão utilizou um sentido figurado, já que ele e Ló não eram irmãos, mas sim sobrinho de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão e não irmão. Mas aqui é uma maneira de dizer. E Abraão continuou no verso 9 e pediu que Ló escolhesse o lugar onde ele queria ficar. Se para a direita ou se para a esquerda. E é dito que Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente. E Abraão foi para o outro lado. É dito também que os homens da cidade em que Ló, sua esposa e todos os seus funcionários passaram a viver, essa cidade tinha muitos homens de má índole. E essa cidade se chamava Sodoma. E Sodoma se situava na campina do Jordão, que foi onde Ló escolheu ficar com o seu rebanho. No verso 18 é dito, no último verso do capítulo 13, Abraão edifica um altar para adorar o Senhor, para adorar a Deus. E no verso 15 Deus diz: toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Vale ressaltar que nessa época Abraão tinha aproximadamente 100 anos de idade e ainda não possuía nenhum filho. E aqui Deus está fazendo uma promessa a Abraão de que ele sim teria um filho e que todas aquelas terras seriam de sua descendência, de seus filhos e seus netos. E no verso 16 é dito: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. O capítulo 14 começa narrando uma guerra que se instaurou entre 9 reis. Eram 5 cidades contra 4 cidades. E dentre essas cidades estava Sodoma.
a cidade que Ló morava. Nos versos 10 e 11, vemos que a cidade de Sodoma, juntamente com outras, perderam a batalha e o inimigo tomou para si todos os bens da cidade de Sodoma. E no verso 12 diz que também tomaram a Ló, sobrinho de Abraão, como prisioneiro, e todos os seus bens. Mas também diz que um homem conseguiu escapar e foi contar a Abraão o que havia acontecido. E Abraão juntou os nascidos em sua casa, seus familiares, totalizando 318 pessoas, e à noite, os seus 318 companheiros, juntamente com Abraão, atacou o inimigo. No verso 16 vemos que Abraão tornou a trazer todos os seus bens e também a Ló e todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro para o agradecer pelo que havia feito. No verso 18, um personagem um tanto misterioso e enigmático, chamado Melquisedeque, que era sacerdote e rei de Salém. Salém é a antiga Jerusalém. Apareceu a Abraão. Esse personagem será citado algumas poucas vezes na Bíblia e algumas teorias serão elaboradas para explicar quem de fato foi esse homem chamado Melquisedeque. É dito que ele veio até Abraão e o agradeceu e o abençoou. E Abraão, de tudo aquilo que havia conquistado de volta, de todo o gado, de todas as riquezas, de todo o ouro, deu 10% a esse homem chamado Melquisedeque. É isso no verso 20. A partir do verso 21, o rei de Sodoma conversa com Abraão e diz: dá-me a mim as pessoas de volta, já os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: Abraão se enriqueceu a custas de Sodoma. E no verso 24 ele diz, Abraão diz: salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram. Abraão habitava nas terras, nos cavalhais de Manre. E Abraão, além dos 318 homens que foram de sua casa à luta, também contou com a ajuda de Manre, Escol e Aner, que eram líderes daquela região onde Abraão habitava. O capítulo 15 começa com Abraão questionando a Deus de como a sua descendência herdaria toda aquela terra se ele ainda não tinha nenhum filho. E Abraão era de idade avançada. E disse Deus a ele: olhe para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. É dito também que Deus quis fazer uma aliança com Abraão, e para isso pediu-lhe que pegasse uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um pássaro que tinha na época e um pombinho. E Abraão matou esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra.
mas as aves não partiu. E é dito que, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E aqui Deus aparece com outra profecia, a partir do verso 13. Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra estranha, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui Deus está dizendo para Abraão que a sua descendência no futuro seria escrava. E ele ainda diz a média de tempo que eles seriam escravos, por 400 anos. E de fato isso futuramente acontecerá. No verso 14 e 15, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que do nada apareceu, de repente, e passou por aquelas metades dos animais. E naquele mesmo dia confirmou a aliança que o Senhor tinha feito a Abraão, de que a descendência dele seria muito numerosa. E aqui concluímos um estudo simplificado dos capítulos de Gênesis 13, 14 e 15.